A 100 quilômetros da costa sul brasileira, escondida sob mais de 5.000 metros de água, repousa uma formação colossal, uma montanha submarina do tamanho da Espanha. Seu nome: Elevação do Rio Grande. Mas talvez fosse mais justo chamá-la de a Atlântida Brasileira. Descobertas recentes apontam que, entre 45 e 40 milhões de anos atrás, essa elevação não era apenas uma formação geológica no fundo do mar. Era uma ilha tropical, repleta de florestas, recifes de coral e, talvez, vida. E por que isso importa? Porque entender essa ilha perdida pode reescrever a história geológica do Brasil, e até redefinir as fronteiras do país no Atlântico Sul, revelando um pedaço esquecido de um antigo continente submerso. Agora, respira fundo. A gente vai descer para as profundezas do Atlântico Sul. Conheça agora a elevação do Rio Grande. Tudo começou em 2013, com um mergulho sem precedentes no Oceano Profundo. Uma expedição conjunta entre o Serviço Geológico do Brasil e a agência japonesa Janstec usou o submersível Shinkai 6500 para explorar essa região. Eles mergulharam a mais de 4.000 metros de profundidade. Pela primeira vez, olhos humanos viram o que estava escondido lá embaixo. E o que encontraram? Rochas de granito. Mas, por que isso é tão surpreendente? Porque o fundo dos oceanos, geralmente, é formado por basalto, uma rocha vulcânica densa. Já o granito é típico dos continentes. Ou seja, encontrar granito no fundo do mar é como descobrir a assinatura de um continente escondido. Quando voltaram à superfície, os cientistas estavam extasiados. Em um evento no Pier Mauá, no Rio de Janeiro, eles anunciaram os primeiros resultados. Alguns até brincaram: descobrimos a Atlântida brasileira. Não a Atlântida mítica de Platão, claro. Mas a comparação fazia sentido. Uma massa de terra que um dia existiu, e hoje, está submersa. O então diretor do CPRM, Roberto Ventura, lançou a pergunta: será que essa formação foi uma extensão do continente que se desprendeu e ficou para trás? E foi aí que a elevação do Rio Grande entrou de vez no radar da ciência mundial. Para você ter ideia do tamanho do achado, estima-se que o topo da ERG cubra uma área de 150.000 km². Isso é maior que o estado do Ceará e se aproxima do tamanho de São Paulo. É uma montanha submarina colossal, cuja parte mais rasa está a apenas 650 metros da superfície. Uma verdadeira ilha submersa. E aqui começa um dos pontos mais fascinantes: ela já foi uma ilha. Estudos mostram que, entre 35 milhões de anos atrás, durante o Oligoceno ao Plioceno, essa região emergiu acima das águas, formando uma ilha vulcânica tropical. Imagine só: praias, falésias, florestas costeiras, manguezais e recifes de coral banhados pelo Atlântico. Parece cena de filme, mas fósseis de algas vermelhas e corais foram encontrados por lá, organismos que só vivem em águas rasas e quentes. Isso é prova concreta. Comparada a ilhas modernas, a ERG poderia ter sido maior que Fernando de Noronha ou Trindade. Talvez tão extensa quanto uma Islândia tropical, perdida no meio do Atlântico. Mas com o tempo, ela afundou. Assim como outras ilhas vulcânicas fazem, lentamente, ao longo de milhões de anos. Um lembrete geológico de que nada é eterno, nem mesmo as ilhas. E se isso já não fosse incrível, vem a parte mais chocante: a ERG pode ser um fragmento de continente. Diferente de outras montanhas submarinas, que são vulcânicas, a ERG pode ser literalmente um pedaço do antigo continente Gondwana, que se separou quando a América do Sul e a África se dividiram. As rochas coletadas no local têm até 2 bilhões de anos. São granitos, gneisses e rochas metamórficas típicas de crosta continental, não oceânica. É como se um pedaço do continente tivesse ficado para trás no meio do mar. A teoria dos geólogos. A ERG é um microcontinente. Um fragmento que se desprendeu durante a abertura do Atlântico Sul. Um pedaço do quebra-cabeça continental, esquecido nas profundezas. E tem mais: a ERG se alinha geograficamente com uma estrutura do lado africano, chamada dorsal de Valvis. Isso sugere que talvez, um dia, ambas fizeram parte da mesma massa continental. E aí o apelido Atlântida brasileira pegou de vez. Mas atenção, não estamos falando de civilizações perdidas. Estamos falando de geologia profunda.
de um tempo em que não existiam humanos na Terra. A confirmação veio com análises de zircão, um mineral que funciona como relógio geológico. Os resultados apontaram idades compatíveis com os tempos em que Gondwana ainda existia. A elevação do Rio Grande não é apenas uma curiosidade, é um capítulo perdido da história da Terra. E isso muda tudo. Até pouco tempo, achávamos que a história geológica do Brasil se restringia ao território continental. Mas agora sabemos, o mapa geológico do país se estende até o meio do Oceano Atlântico. Isso reescreve como entendemos a formação da costa brasileira e da separação dos continentes. Mostra que a ruptura de Gondwana não foi limpa. Deixou pedaços, testemunhos silenciosos de um passado titânico. E o mais impressionante, quando essa ilha finalmente afundou, há 5 milhões de anos, nossos ancestrais mal tinham começado a caminhar pela África. É uma história que antecede em muito a nossa, mas pode impactar o nosso futuro. Porque, além de tudo isso, a ERG pode guardar riquezas minerais inimagináveis. Cobalto, níquel, molibdênio, platina, titânio e os cobiçados elementos de terras raras, fundamentais para tudo, de smartphones a mísseis. Alguns já chamam a ERG de o pré-sal da mineração submarina. Um cofre submerso, intacto, esperando pelas chaves certas. Só que minerar a 1000 quilômetros da costa, a centenas de metros de profundidade, não é nada fácil. Requer tecnologia de ponta e bilhões em investimento. Mesmo assim, o mundo já está de olho. China, França, Alemanha, todos observando cada movimento do Brasil nesse jogo geopolítico. Em 2018, o Brasil fez um pedido formal à ONU, para estender sua plataforma continental e garantir a soberania sobre a ERG. E desde 2014, o país tem direito exclusivo de pesquisa na área, concedido pela Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos. Mas a disputa está longe de acabar. Porque controlar essas riquezas significa poder geopolítico. A China domina 80% da produção de terras raras hoje. Se o Brasil entrar nesse jogo, tudo muda. Por outro lado, há também preocupações ambientais. Organizações pedem uma moratória global para mineração em alto mar, até entender melhor os impactos no ecossistema. A biodiversidade do fundo do mar é riquíssima e ainda desconhecida. Minerar pode significar perder espécies antes mesmo de sabermos que existem. É um dilema real. Avançar ou preservar? A própria Marinha do Brasil chama essa região de Amazônia Azul. E o nome não é à toa. É uma área rica, estratégica e que precisa ser cuidada. No fim, a elevação do Rio Grande é mais do que um monte submerso. Ela é uma janela para o passado, uma promessa para o futuro e talvez uma chave para o presente. Agora me conta, o que você achou dessa história? Você já tinha ouvido falar da Atlântida brasileira? Comenta aqui embaixo e se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!